Capítulo 7. Como usar o telepsiquismo na oração que nunca falha. Muita gente já se queixou comigo da seguinte forma: desejei de todo o coração muitas coisas que nunca aconteceram. De nada adiantaram minhas orações. Por quê? A resposta é simples. Tudo depende da fé. O que é a fé? A fé de que falamos neste livro não tem nada a ver com dogmas, tradições, rituais, cerimônias ou religiões. Considere a fé como uma atitude mental, um certo modo de pensar. A fé é uma potencialidade consciente pela qual se sabe que qualquer ideia em que você acredita com convicção passa para o subconsciente. E sempre que você consegue transferir para o subconsciente uma ideia, uma certa ideia, plano ou objetivo, o subconsciente se encarrega de transformá-la em uma realidade objetiva. O subconsciente é o poder criador que existe dentro de nós. O consciente é capaz de escolher, mas não é capaz de criar. Na verdade, somos a soma de nossas opções. A maioria das pessoas não percebe esse fato. A fé é, portanto, um modo de pensar, uma maneira de acreditar, uma aceitação mental. Um químico tem fé nas leis da química, nas quais pode confiar. Um fazendeiro tem fé nas leis da agricultura. Um engenheiro tem fé nas leis da física. Da mesma forma, precisamos aprender a ter fé nas leis da mente, aprendendo como funcionam o consciente e o subconsciente e sua interação. O voto de fé e como usá-lo. O voto de fé pode ser considerado uma convicção mental ou espiritual de que existe uma inteligência infinita em nosso subconsciente, manifestando-se de acordo com nossas ideias conscientes. A Bíblia diz: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Isto significa que a sabedoria e o poder do nosso subconsciente operam de acordo com o grau de nossa fé. Ter fé é acreditar sinceramente em alguma coisa. Porque algumas preces são atendidas e outras não. As preces de minha mulher são sempre atendidas, as minhas não. Por quê? Perguntou-me um homem. E acrescentou que acreditava que Deus estava se recusando a atendê-lo por algum motivo. Minha explicação, entretanto, foi a seguinte: Deus não protege ninguém. Qualquer um pode aprender a usar as leis da natureza, contanto que disponha dos conhecimentos necessários. Um assassino ou ateu pode aprender as leis da eletricidade e usar esses conhecimentos para projetar a instalação elétrica de uma casa e fazê-la funcionar. Da mesma forma, pode aprender as leis da navegação ou qualquer outra lei e aplicá-las de acordo com sua natureza. Um ateu pode receber uma resposta do subconsciente, tão bem quanto um santo. Basta que acredite sinceramente que vai receber uma resposta. Um astronauta que nega a existência da presença divina pode chegar a Marte, Vênus e outros planetas, contanto que sua fé e confiança sejam suficientes. Tudo aquilo de que precisar saber será fornecido pelo subconsciente, que responde à fé e à convicção do consciente. Pensar que Deus, ou inteligência infinita, atende a alguns homens e mulheres por causa da capacidade de persuasão religiosa dessas pessoas seria atribuir a Deus as peculiaridades, idiosincrasias e inconsistências da mente humana. Deus, ou o poder criador, já existia muito antes de qualquer igreja. Foi o homem que inventou as várias seitas religiosas, os diversos cultos
dogmas e rituais. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É tolice pensar que Deus atende a algumas pessoas e se recusa a atender a outras. Isso seria uma forma de favoritismo, o que é totalmente absurdo em se tratando de Deus. Vai e como creste, te seja feito. Mateus 8:13. Essa frase bíblica se refere à lei da causa e efeito, que é uma lei cósmica e universal. E certamente não favorece ninguém. A causa é a fé do nosso consciente, e o efeito é a resposta do subconsciente. Ele estava negando inconscientemente o que afirmava. Esse homem que mencionei estava pedindo riquezas. Costumava rezar da seguinte forma: Deus é um manancial inesgotável, e sua riqueza está entrando em minha vida. Mas ele admitiu que no fundo do coração não acreditava no que estava dizendo. Em outras palavras, sua afirmação consciente era negada por uma descrença inconsciente. Por outro lado, a crença de sua esposa era muito profunda. Ela realmente acreditava no que afirmava. É por isso que suas preces eram atendidas. Como ele passou a crer. Esse homem aprendeu uma verdade bem simples. O pensamento se transforma em realidade da mesma forma como uma semente se transforma em uma planta. Suas dúvidas conscientes foram dissipadas por uma repetição constante da verdade no consciente. Ele percebeu que a riqueza é uma imagem mental e que todas as coisas provêm da mente invisível do homem, Deus. Esta nova visão das coisas lhe infundiu nova fé e confiança. Ele percebeu claramente que uma gota de água limpa caindo constantemente em uma garrafa de água suja acaba por resultar em uma garrafa cheia de água limpa. Repetição é a chave. Uma crença falsa que o próprio homem reconhecia ser falsa foi demolida pela repetição da ideia de riquezas, circulando em sua vida de forma livre, fácil e permanente. Para ele, a princípio, era uma afirmação puramente intelectual, sem nenhuma participação das emoções ou sentimentos. Entretanto, quando continuou a repetir a afirmação de que a riqueza está circulando em minha vida e há sempre um excesso, como o desejo sincero de acreditar nela, chegou o momento em que a última resistência cessou. Da mesma forma, como o constante fluxo de água limpa acaba por remover a última gota de água suja da garrafa. Quando a prece deixa de ser verdadeira. Recentemente, uma mulher me escreveu dizendo que precisava de $6.000 até o dia 15 do mês seguinte. De outra forma, não conseguiria pagar uma hipoteca e perderia sua casa. Acrescentou que estava rezando muito para receber os $6.000 de alguma forma, mas até o momento os resultados eram nulos. Essa mulher estava ansiosa, tensa, preocupada e cheia de medo. E expliquei-lhe que sua atitude mental só poderia atrair mais perdas, limitações e obstáculos de todos os tipos. Como disse Jó, porque aquilo que temia me sobreveio. Jó 3:25. A Bíblia fornece a resposta certa para o medo e a ansiedade quando afirma: no sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30:15. Assim, por minha sugestão, ela começou a recordar algumas das grandes verdades que conhecia de perto, mas que parecia haver esquecido. Ela começou a afirmar conscientemente o seguinte: mas a Deus tudo é possível. Mateus 19:26. E será que antes que chamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
Isaías 65, 24. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Salmos 91, 15. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Salmos 121, 1. Tudo está pronto se a mente está pronta. Shakespeare. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27, 1. Ela parou de pensar no dinheiro e no prazo fatal, e passou a meditar nessas verdades eternas, reconhecendo que quando a mente está em paz, a solução é fácil de encontrar. Manteve-se ligada ao infinito, sabendo que Deus atende a todas as nossas necessidades, e é nossa fonte perpétua de alegria e bem-estar. Lembrei-lhe de que se sua mente estivesse em paz e se ela manifestasse uma indiferença divina, seu problema certamente seria resolvido. Indiferença divina é quando você tem certeza de que sua prece não pode falhar. Da mesma forma que está absolutamente seguro de que o sol se levantará pela manhã. Você não sabe quando virá a resposta, nem qual a forma que vai assumir. Não se incomoda com isso, pois tem certeza de que tudo acabará bem, muito bem. A mulher acalmou a mente, pensando nas verdades eternas. No final de semana, encontrou um velho colega de escola no armazém local. Era viúvo e ela também. Ele propôs casamento, ela aceitou e o homem pagou a hipoteca. A mulher não perdeu a casa e ganhou um marido. Seu subconsciente havia recebido e amplificado o bem que havia recebido. O medo e a preocupação atraem infortúnios. A fé e a confiança nas leis da mente atraem todas as bênçãos da vida. Quando você estiver em dificuldades financeiras, lembre-se de que uma atitude de tensão, medo e ansiedade só produz mais prejuízos. Volte-se para a fonte de todas as bênçãos. Identifique-se com o infinito e procure a paz, a harmonia, a correção e a abundância. Mantenha o contato e as sombras se dissiparão ao raiar do dia. Ela tinha certeza absoluta de que o contrato estava garantido. Uma atriz me contou que tinha certeza de que iria conseguir o contrato que desejava, porque havia recebido um telefonema de Nova York para voar até lá e assiná-lo. Quando chegou àquela cidade, soube que o homem que lhe daria o contrato havia morrido durante a noite. Ela voltou desapontada e deprimida. Expliquei-lhe que a única coisa garantida é que Deus é Deus e que as leis do universo são sempre as mesmas, ontem, hoje e sempre. Deus e suas leis são constantes e invariáveis. Expliquei-lhe ainda que não era ela que controlava o universo e que não tinha nenhum poder sobre as vidas das pessoas. E que se o homem que iria dar-lhe o contrato estava no ponto de transição, ela não tinha nada a ver com isso. Mas podia estar absolutamente certa de que Deus é Deus, onipotente, eterno e imutável. O telepsiquismo em ação. Ela mudou de atitude e percebeu que a inteligência infinita do subconsciente sempre realiza nossos desejos, mas nem sempre de forma que esperamos. E afirmou tranquilamente: sei que a inteligência infinita de meu subconsciente é capaz de me conseguir um contrato, de uma forma que minha inteligência talvez não possa prever. Reconheço essa sabedoria transcendental e aceito um contrato semelhante ao que perdi ou até mesmo melhor, de acordo com os desígnios de meu subconsciente. Poucas semanas depois, ofereceram-lhe
um contrato muito melhor do que aquele quase assinado em Nova York. Quando acontecer alguma coisa parecida com você, rejubile-se na convicção de que a inteligência infinita lhe reserva uma oportunidade muito melhor, a lhe ser oferecida quando você menos esperar. O telepsiquismo nos ensina a colocar a confiança no lugar certo. Uma mulher brilhante que trabalhava como executiva em uma firma comercial tinha certeza de que se casaria com um determinado homem. Já estava tudo preparado: a cerimônia, os convites, o banquete pós-nupcial. Minutos antes da cerimônia, entretanto, o noivo morreu devido a um ataque cardíaco. "Por que Deus fez isso comigo?" exclamou a mulher. Na verdade, Deus não foi responsável pela morte do noivo. Esse homem tinha a capacidade de escolher e dirigir sua vida da forma que quisesse. Soube-se mais tarde que era um alcoólico, o que não havia revelado à futura esposa, e que sofria do coração, tendo sido hospitalizado várias vezes. Tudo isso ele escondera da noiva. Meu comentário foi que, afinal de contas, ela não podia controlar a vida do homem, nem decidir quando ele partiria para outra dimensão. O que devia era agradecer a sabedoria do seu subconsciente, evitando um casamento que provavelmente seria desastroso. Ela também aprendeu uma verdade simples, que não podemos ter certeza de coisa alguma, a não ser que Deus é Deus, e as leis do universo são constantes e invariáveis. Como é que alguém pode ter certeza de que estará em Brasília amanhã de manhã? Talvez haja um nevoeiro e todos os voos sejam cancelados. Como alguém pode ter certeza de que um cavalo vai ganhar a corrida? Talvez o cavalo fique parado na largada. Como é que um homem pode ter certeza de que vai se casar com uma mulher? Talvez ela morra de repente ou fuja com outro homem. Acaso podemos controlar a vida das outras pessoas? Como diz um velho hino: mudanças e decadência eu vejo em toda parte. Ó Senhor, que não mudais, ficai comigo. Nunca se esqueça da capacidade do subconsciente de atender às suas preces, de uma forma que sua mente consciente não conhece e talvez seja incapaz de imaginar. A mulher de que fala não soube rezar da forma correta para conseguir um bom marido. Ela havia encontrado o homem em um bar, e o romance, juntamente com todas as mentiras do noivo, começou nessa ocasião. Em uma prece desse tipo, você nunca deve pensar em um homem em particular. Não conseguimos o que queremos neste mundo, mas sim o que somos e o que acreditamos. Para atrair o cônjuge certo, é preciso transferir para o subconsciente as qualidades que aprecia em um parceiro, pensando com interesse nas características que você preza e admira. Escrevi para a mulher a prece que se segue e sugeri recitá-la sempre. Sei que eu e Deus somos um só. É nele que eu vivo e existo. Deus é vida, essa vida é a vida de todos os homens e mulheres. Somos todos filhos e filhas de um único Pai. Sei e acredito que existe um homem pronto para me amar e para me proteger. Sei que sou capaz de contribuir para a paz e para a felicidade desse homem. Ele aprecia meus ideais e eu aprecio os dele. Ele não pretende me modificar, nem eu a ele. Sentimos amor e respeito um pelo outro. Existe uma única mente universal. Eu já o conheço através dessa mente. Agora eu me uno às qualidades e atributos que admiro e desejo ver expressos em meu marido. Já nos conhecemos e nos amamos na mente divina. Vejo Deus nele. Ele vê Deus em mim. Depois de nos encontrarmos internamente, precisamos nos encontrar externamente, pois é essa a lei do subconsciente.
Essas palavras já conseguiram o que pretendiam. Sei que está tudo feito, pronto e realizado em Deus. Obrigada, Pai. Essas palavras penetraram gradualmente no subconsciente da moça. E a sabedoria de seu subconsciente a fez conhecer um jovem cientista que combinava com ela em tudo. Aprendeu a confiar nas leis da mente, que nunca falham. Teve consciência daquele homem em que as palavras de sua prece atingiram o subconsciente, pois não sentiu mais necessidade de rezar por um marido. Quando as palavras foram ditas com convicção, o subconsciente se apressou a responder. O telepsiquismo nos ensina a superar qualquer contratempo. Suponhamos que você tem um encontro importante em São Paulo e é obrigado a cancelar a viagem por causa de uma doença. Digamos que você mencionou a entrevista em suas preces. Rezou para que fosse satisfatória e para que tudo corresse a contento. Acalme-se. Não se aflija. Volte-se para a inteligência infinita do subconsciente e reconheça que o poder superior é capaz de planejar a entrevista de uma forma muito mais satisfatória do que a sua mente consciente. Permaneça tranquilo, certo de que o subconsciente sabe o que faz. Lembre-se também de que o consciente não pode prever de que forma seus desejos serão satisfeitos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30:15. Saiba que Deus é sempre Deus. Quando você afirmar e acreditar que Deus está em ação na sua vida, tudo o que acontecer só poderá ser para seu bem. Essa é realmente a prece que nunca falha. Não se esqueça. 1. A fé, um modo de pensar, é uma atitude mental. Você a tem nas leis da mente quando acredita que tudo que for impresso no subconsciente se transformará em uma realidade objetiva. Qualquer ideia em que você acredite com convicção, seja verdadeira ou falsa, será aceita pelo subconsciente e transformada em realidade. 2. Um fazendeiro tem fé nas leis da agricultura. O capitão de um navio tem fé nas leis da navegação. Ambos estão usando princípios que existem desde a criação do universo. Da mesma forma, você pode aprender as leis da mente e transformar toda a sua vida. Pense no bem e tudo correrá bem. Pense negativamente e os resultados serão funestos. 3. Somos aquilo em que acreditamos. Foi por isso que o Dr. Kimbe declarou em 1847: o homem é a expressão da crença. Crença é um pensamento consciente que significa aceitar alguma coisa como verdadeira. Podemos também acreditar em uma mentira, mas não podemos prová-la. Acreditar, estar vivo, significa reconhecer as verdades de Deus e saturar a mente com as certezas eternas, transformando assim a vida em um manancial de harmonia, saúde, paz e abundância. 4. Deus não protege ninguém. Pensar que Deus atende a certas pessoas por causa das suas crenças religiosas é uma atitude de sentimento infantil. Deus é sabedoria e poder universais, ao alcance de todos os homens que mantenham uma atitude mental correta. 5. Muitas pessoas negam inconscientemente o que afirmam. Por exemplo, um homem pode afirmar que Deus o fará rico e acreditar inconscientemente na pobreza. É preciso mudar de atitude e passar a esperar com convicção as dádivas divinas. Então seu subconsciente responderá à altura. 6. Quando percebe e compreende a verdade de que a riqueza é uma imagem mental e quando repete constantemente a verdade de que a riqueza de Deus está circulando em sua vida, você destrói a crença do subconsciente na pobreza.
e os resultados vêm de imediato. É como colocar constantemente um pouco de água limpa em uma garrafa de água suja. Chega um momento em que a garrafa fica cheia de água limpa. 7. Quando você tiver que pagar uma certa quantia em uma determinada data e estiver em dificuldades para cumprir o compromisso, pare de pensar na data e na quantia, pois essa atitude mental tende a produzir ansiedade, tensão e preocupação, que por sua vez atraem impedimentos, dificuldades e mais preocupações. Contemple algumas das grandes verdades contidas nos Salmos e em outros livros da Bíblia. E procure acalmar-se, pense que as riquezas de Deus são inesgotáveis. Quando você atingir um estado de indiferença divina, sua prece será atendida de forma imprevisível. 8. Tudo muda neste universo, exceto Deus. Ele não muda. A única coisa de que podemos ter certeza é que Deus é Deus, sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Você pode ter certeza absoluta de que assinará um contrato com uma pessoa amanhã, mas ela pode morrer repentinamente, ou 1001 outras coisas podem acontecer para impedir a assinatura do contrato. Confie no poder infinito do subconsciente para decidir o melhor para você. 9. Pare de pensar que você é capaz de controlar os acontecimentos ou as pessoas. Coloque toda a fé e confiança na presença divina, na certeza de que Deus está em ação na sua vida. Então, só lhe poderão acontecer coisas boas. Você pode ter plena confiança na bondade e no amor de Deus, e aceitando essa verdade, sua vida será maravilhosa. 10. Quando rezar pedindo um companheiro, nunca pense em uma pessoa específica. Em outras palavras, não devemos tentar manipular a mente de outras pessoas. Pense bem nas características e qualidades que gostaria de encontrar no cônjuge, e seu subconsciente se encarregará de encontrar a pessoa certa. 11. Quando você afirma e acredita que Deus está em ação na sua vida, não importa o que aconteça, pois tudo acabará bem. Esse tipo de oração não falha nunca.